Bora falar de um banco que muitos inscritos pedem que eu fale aqui no canal, o Banrisul, que tem apresentado crescimento de receitas, uma baixa inadimplência e bons dividendos pagos trimestralmente, e ele tem virado destaque na minha planilha pessoal e no final quero fazer um comparativo com outros bancos menores da bolsa. Então, primeiramente, mostrando a minha planilha pessoal, hoje, o Banco Banrisul encontra-se na quinta posição de melhores dividendos pagos, deve pagar na casa dos 8,6% de proventos. No final, quero falar um pouco mais sobre a minha planilha com vocês, quando eu apresentar um pouco mais de dados. E para a gente conhecer um pouco melhor o Banco Banrisul, é um banco que já tem um bom tempo de história, cerca de 97 anos, 4,9 bilhões em valor de mercado, uma carteira de crédito de 64 bilhões. Para se ter um comparativo, o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito de cerca de 1,1 a 1,2 trilhão, então esse ainda seria um pequeno banco da Bolsa, e cerca de 158 milhões de ativos totais. Outro detalhe interessante é que hoje 50,6% das ações estão nas mãos do free float, ou seja, em circulação, e 49% nas mãos do Estado. Então, o Banco Banrisul, em teoria, já não é mais um banco estatal. Outro detalhe interessante é que hoje, dos 146 mil acionistas, 96% são pessoas físicas. E normalmente as pessoas físicas, quando investem em bancos, estão de olho nos dividendos. Por isso, o Banco Banrisul deve continuar pagando proventos de forma recorrente. E esse é um banco extremamente completo, pois tem uma ampla variedade de produtos e serviços, como crédito pessoal, consignado, crédito imobiliário, crédito rural, câmbio. Então, o Banco Banrisul consegue atender tudo que um grande banco também atende. E hoje, a maior parte da receita vem realmente do empréstimo a juros, ou seja, a intermediação financeira, cerca de 9% de tarifas e serviços e 3% de outras receitas. Outro detalhe interessante é que o Banrisul tem investido na sua estratégia digital, visto que o número de usuários que utilizam os aplicativos saíram de 1,3 milhão para 1,6 milhão, e o número de transações digitais do percentual total saiu de 81% para cerca de 88%. E esse é um ponto interessante, porque empresas que atendem na forma digital acabam tendo menos despesas. E mostrando um pouco da carteira de crédito do Banco Banrisul, olhando ano contra ano, ela cresceu em cerca de 11,1%. E um destaque para a pessoa física, principalmente no crédito consignado, que hoje cerca de 20 bilhões, ou seja, praticamente um terço da carteira total, vem desse setor. E o setor de crédito consignado já é desconto diretamente na folha de pagamento, então detém uma inadimplência extremamente baixa. E outro detalhe é que 70% da carteira de crédito pessoa física é colateralizada, ou seja, já tem garantias caso o credor não pague. E no comparativo ano contra ano, a carteira pessoa física cresceu em 8,2%, enquanto a carteira comercial de pessoa jurídica cresceu em cerca de 20%. Outro detalhe que me chama a atenção é que a inadimplência do Banrisul continua extremamente controlada, saindo de setembro de 2024 de 2,1% consolidado para cerca de 2,6% em setembro de 2025. Lembrando que em janeiro aconteceu a resolução 4966, que endureceu a contabilidade para devedores duvidosos. E hoje, olhando a carteira por estágios, 92% da carteira é estágio 1, 1,2% estágio 2 e 5,9% em estágio 3. E só para fazer um resumão rápido, imagine que do estágio 1 para o estágio 3 seria para a pessoa que encontra-se praticamente inadimplente, seguindo para o estágio 3 uma pessoa totalmente inadimplente. Então hoje cerca de 5,9% encontra-se no pior estágio. E mesmo no 5,9%, 27% da carteira em estágio 3 encontra-se em dia. E hoje, olhando a despesa para provisão de devedores duvidosos, encontra-se em cerca de 1,4% da carteira de crédito total, o que é algo totalmente controlado.
Outro ponto que eu sempre fico de olho é o custo de captação, porque o banco faz empréstimos através de intermediação financeira. Então ele pega com você a um determinado custo e empresta para outra pessoa por um custo mais elevado e ele acaba ganhando nesse spread bancário. E para que você faça o empréstimo ao banco, ele também tem que ter uma renda atrativa. E hoje o custo de captação médio do Banco Banrisul fica na casa dos 82% da taxa Selic e depósitos a prazos em torno de 86%. E eu acho esse ponto muito positivo, porque normalmente esse tipo de taxa só é conseguida por grandes bancos, enquanto bancos pequenos ficam com custo de captação de 90 a 95% da taxa Selic. E falando sobre o segundo braço de receitas de bancos, que são receitas de prestação de serviços, cresceram ano contra ano, no acumulado, apenas 1,3%, mas lembrando que esse braço de receitas do Banco Banrisul representa apenas 8% das receitas totais. Então o banco acaba ganhando dinheiro através de cartões, conta corrente, seguros, consórcios. E um destaque negativo para consórcios, que diminuiu em cerca de 15%, porém foi totalmente compensado por outros que cresceram em cerca de 12,5%. E sobre as despesas administrativas, olhando o acumulado de 2025 versus 2024, cresceram em cerca de 3,4% no período. E o Banco Banrisul já destaca que o dissídio coletivo 2025-2026, que é o aumento para o pessoal, deve ficar na casa dos 5,6%. E fazendo o comparativo 2024-2025, as despesas com o pessoal aumentaram em 5,7%. Um destaque foram as despesas de aluguéis e condomínios, que diminuíram em cerca de 72%, mas isso foi apenas uma mudança contábil que aconteceu, não foi uma despesa que realmente diminuiu, foi uma alteração contábil. E no consolidado, as despesas cresceram em 3,4%. E se não tivesse ocorrido essa mudança contábil, as despesas teriam crescido na ordem dos 5%, que foi praticamente em linha com a inflação no período. E aqui eu já quero começar a minha análise do Banco Banrisul. Um ponto que a gente tem que ficar muito atento em bancos menores é a instabilidade do ROI, porque percebam que o Banco Banrisul em 2021 tinha um ROI de 11%, quando veio desceu para 8,5%, 9,1% e agora vem melhorando nos últimos anos. E na média, nos últimos 9 meses, o ROI do banco encontra-se em cerca de 11,9%. E o dividend yield médio pago pelo Banrisul tem sido atrativo, na casa dos 8 a 9%. E o reflexo do ROI vem justamente no lucro líquido, porque percebam que em 2021, que o banco entregou um bom ROI, o lucro líquido foi de cerca de 990 milhões, depois o ROI foi diminuindo, consequentemente o lucro também, e em 2024 o banco entregou um ROI de 9,1%, com um lucro menor do que o ano de 2021. Então esse foi um detalhe interessante, porque o banco não tem conseguido crescer numa taxa substancial. E nos 9 meses de 2025, o banco já entregou um lucro na casa dos 948 milhões, e o lucro de 2025 deve ficar na casa de 1,2 bilhão, que deve ultrapassar 2021. Porém, muita cautela ao comprar o banco agora, porque ele pode ser um ótimo banco, mas o mercado já tem precificado essa alta, visto que nos últimos 12 meses o Banrisul já subiu cerca de 70% no período. E dando mais um destaque para o ROI, percebam que olhando os últimos 10 anos, o ROI do banco parece uma montanha-russa, porque vai para 13%, desce para 10%, quando vê aumenta para 17%, na pandemia desceu para cerca de 5%, então quem tem esse banco em carteira tem que ter muita cautela para poder comprar no preço certo. E fazendo análise conjunta com outros indicadores, o indicador de preço sobre valor patrimonial em 2015 encontrava-se em 0,39, em 2018 subiu para 1,25 e após a queda do ROI houve queda na cotação, consequentemente esse indicador caiu. E hoje você pode olhar para o preço sobre valor patrimonial e achar que é uma barganha, mas percebam que a média dos últimos 10 anos foi de cerca de 0,67, justamente porque o banco não consegue entregar tanto valor assim.
E olhando pelo indicador de PL, que hoje encontra-se em 4,9, ainda estaria levemente barato, olhando as médias dos últimos 10 anos. E um ponto positivo é que o Banco Banrisul paga dividendos trimestrais em março, junho, setembro e dezembro e paga bem rápido após a Datacom. Então esse é um ponto muito positivo, porque a cada 3 meses o banco já acelera o pagamento para o acionista, então você pode pegar esse dividendo para poder girar a bola de neve e investir no próprio banco ou outra ação que possa lhe gerar dividendos. E agora mostrando a minha planilha pessoal, agora que nós já temos todas as informações e para ficar mais limpa a tela, colocando apenas o Banco Banrisul em destaque, o preço sobre valor patrimonial projetado é de 5,19 e olhando as médias ainda teria um desvio de cerca de 16% e com um payout de 45%, o dividend yield fica na casa dos 8,68%. E sobre dividendos ainda, o Banco Banrisul fez o seu IPO em 2007 e ele nunca falhou nos pagamentos de proventos. E um detalhe que tem me chamado a atenção é que o Banrisul começou com um payout de 35%, aumentou para 40% e vem aumentando em alguns anos para 45%, e entre 2022 e 2023 o banco pagou cerca de 50%. Então, hora ou outra, o banco poderia se animar e pagar um payout um pouco mais elevado e o dividend yield subir para casa dos 9,6%. E só para finalizar, fazendo um comparativo com os outros bancos menores da bolsa, hoje o BASA, Banco da Amazônia, aparentemente seria o mais barato dentre seus pares. Num comparativo com o Banrisul, Banco ABC, BASA, Banco BMG e Banco Paine, o preço sobre lucro do BASA seria o menor, a margem líquida do BASA seria maior e o crescimento de receita nos últimos 5 anos do BASA seria o melhor. No quesito preço sobre valor patrimonial, o Banrisul ficaria em primeiro, mas conforme falei, o mercado sempre precificou o Banco Banrisul na casa do 0,65 de preço sobre valor patrimonial. De dividend yield, o Banco BMG hoje seria o melhor, porém o Banco Banrisul não deve ficar tanto atrás assim, deve pagar uns 9%. E olhando o ROI, hoje o melhor seria realmente do Banco Paine, entregando um ROI impressionante de cerca de 25%. Mas me conta aqui, pessoal, você tem algum banquinho da bolsa na sua carteira? Hoje eu tenho apenas o Banco ABC, mas eu quero saber de você nos comentários. Me fala aqui, você tem algum desses bancos ou prefere ficar longe? No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.